Saúde Íntima, com Elaine Moura. Muito bem, no Saúde Íntima de hoje eu converso com a fisioterapeuta pélvica Elaine Moura, nossa colunista aqui na Rádio Transamérica. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Cris, um prazer estar aqui com você novamente. Que bom. Podendo falar sobre vários temas importantes para a saúde pélvica, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre histerectomia e assoalho pélvico. Nome difícil de pronunciar, né, Elaine? Sim, é um nome complicado. Olha só, gente, a histerectomia, ela pode determinar uma série de mudanças, desde as condições físicas até também emocionais. Para o nosso ouvinte internauta entender, eu queria que você explicasse primeiro o que é a histerectomia. Histerectomia. Nossa, difícil de falar. É o nome, Cris, para justificar, né, explicar o que seria a retirada do útero. Então, o termo simples, né, seria retirada do útero, mas o termo médico é histerectomia. Então, e isso pode afetar, sim, igual você comentou, a saúde física e a saúde emocional da mulher. Muito. É indicada essa cirurgia, normalmente, quando essa mulher está passando por algum tratamento de câncer no útero, ou no sistema reprodutor dela, ou algum quadro de mioma que tem um sangramento muito intenso e acaba não conseguindo ter esse cessamento com outros procedimentos. Casos de prolapso, que é a descida do próprio útero, então precisa fazer, às vezes, a retirada desse útero, endometriose profunda, adenomioma. Então, às vezes, vários casos que comprometem a saúde reprodutor do órgão reprodutor da mulher, às vezes é preciso fazer essa retirada. Às vezes a retirada do útero inteiro, às vezes a retirada precisa também afetar a parte dos ovários, dependendo do caso. Tem muitas pacientes que o câncer pode avançar afetando a parte do ovário. E isso, aí sim, compromete muito a saúde emocional também, porque muitas dessas mulheres entram numa menopausa precoce, quando retira o ovário junto, e de uma forma bem antes do que elas estavam pretendendo entrar, né? Isso pode afetar muito a vida sexual dela, libido, e afetar como um todo o corpo dela, né? Então, por isso que afeta a parte física e a parte emocional também. Agora, Elaine, uma pergunta que me veio aqui à cabeça. Como é que fica a pelve depois dessa cirurgia? Sim, o tema de hoje principalmente é isso, né? Associar essa cirurgia com a região da pélvica, a região do assoalho pélvico. As mulheres que passaram por essa cirurgia, é fundamental elas fazerem uma avaliação desse assoalho pélvico posteriormente. Por quê? O útero, ele fica entre a bexiga e o intestino. Ele fica ali como se fosse uma coluna de sustentação entre esses dois órgãos também. Quando você retira esse útero, fica um espaço ali no meio. Então, se essa mulher já tem uma tendência a ter uma baixa da bexiga, uma tendência a ter uma baixa do intestino, ele acomoda nesse espaço que fica vazio. Então, essas mulheres podem acontecer de vir a ter prolapsos depois por causa dessa retirada, por causa desse espaço. Então, se essa mulher já tem fatores prévios, como o intestino preso, realizava atividades prévias de alto impacto, tem um tecido adiposo maior na região abdominal, e se esse assoalho pélvico já é enfraquecido por causa desses fatores anteriores, essa mulher tem uma grande chance de desenvolver uma incontinência urinária posteriormente e uma descida do órgão, né, da bexiga. Então, a avaliação do assoalho pélvico seria para uma prevenção de vir a ter futuros problemas por causa da retirada desse útero. E porque muitas das vezes, essa cirurgia às vezes é repentina, né? Sim, de repente. sim, E aí esse não... preparo depois, ela tem que estar... Isso mesmo. Hoje em dia, vários médicos, sabendo da importância de fazer essa avaliação, esse preparo, muitos já pedem uma avaliação da fisioterapia pélvica, um fortalecimento da estrutura antes da cirurgia. Então, quando vai fazer uma cirurgia, faz uma preparação pré-operatória e depois um pós-operatório, para prevenir problemas mesmo, que antigamente não se pensava nisso. E hoje, jamais. Aí muitas mulheres acabam fazendo a retirada, passa-se aí 2, 3, 4 anos, 5 anos e começa a surgir outros problemas. E um deles é a descida da bexiga, junto com incontinência urinária, dor no ato sexual. Então, tem várias complicações que podem acontecer. Então, essa é a minha próxima pergunta. Quando se faz a histerectomia, falei certo? Histerectomia. Gente, eu vou falar retirada de útero. Mais fácil. Tem necessidade de fazer perine? Não, obrigatoriamente não. Não, né? Não. Explica só para o nosso ouvinte o que é perine, só para ele entender. Então, tem várias cirurgias que seria para recolocar a estrutura urinária no local. Que seria fazer uma cirurgia na região perineal, que sobe a uretra, sobe a bexiga, tem um sling também que faz a cirurgia do períneo. Então, é indicada a cirurgia, primeiro, quando o tratamento conservador com a fisioterapia não deu
deu resultado, quando o caso está muito avançado, já bem grave, e a retirada do útero pode ser uma das causas dessas complicações, da incontinência urinária e da descida do útero. Só que se a pessoa faz um tratamento prévio, faz toda a educação em saúde, reeducação em vários fatores, ela previne essa incontinência urinária e esse prolapso uterino. Então, se essa pessoa não passou por avaliação, não sabe que tem que fazer essa preparação, essa prevenção de um problema futuro, e se lá na frente, depois de ter feito um tratamento conservador e não deu certo, aí sim que se faz cirurgia do pênis. Então, antigamente era a primeira opção, mas hoje, já pelos guidelines, pelos estudos e pela prática profissional mesmo, muitos médicos optam em primeira opção, fazer a reeducação da região do assoalho pélvico, reeducação intestinal, fortalecimento do assoalho pélvico, fazer fisioterapia, que é o tratamento conservador, que é a primeira linha de atuação, e depois que eles optam pela cirurgia. Então, é a segunda opção se não tiver a resposta correta do profissional, né? O retorno do tratamento. A gente sabe que cada paciente funciona de uma maneira, cada organismo é de um jeito, mas aproximadamente quanto tempo se investe nessa fisioterapia pélvica? 1 mês, 2? Isso, depende se essa paciente já tem uma fraqueza prévia. Sim. Sim. Vou dar um exemplo. Se uma paciente que não tem fator de impacto, não teve tantas gestações ou não engordou muito durante a gravidez, talvez essa musculatura não está tão fraca. Então, às vezes, dependendo... E também não é só musculatura que a gente trabalha. A gente tem que avaliar a estrutura de fáscias também, que envolve essa região. A fáscia, muitas dessas pacientes, está toda endurecida, toda aderida. Quando essa paciente tem uma região pélvica mais rígida, com pouca mobilidade, essa estrutura facial que envolve essa região está toda aderida. Então, a gente também não consegue trabalhar fortalecimento. Então, a gente tem que trabalhar a mobilidade da região pélvica, trabalhar a liberação de fáscias e depois entrar com o assoalho pélvico. Então, depende da paciente. Tem paciente que eu atendo com 2, 3 atendimentos, ela está excelente, não tem nem mais disfunções, dependendo da condição que ela me procura. Sim. Tem paciente que tem um nível de fraqueza tão grande que é preciso introduzir um aparelho dentro do canal vaginal que emite uma corrente elétrica para acordar aquela musculatura. Porque a musculatura não consegue realizar o movimento sozinha. Então, isso depende muito de cada paciente. Essas pacientes normalmente ficam entre 2, 3 meses. Mas é o caso mais complicado. E isso é assim, são pacientes bem mais velhas, porque já têm uma musculatura mais enfraquecida, que não fizeram nunca nenhum tratamento, não tinham nem conhecimento disso. Mas, atualmente, a paciente ela melhora com 4, 5 sessões, né? Que seriam 5 atendimentos. Eu fico pensando assim, no tempo das nossas avós, né? Que tinham grande quantidade de filhos, às vezes 10 filhos, né, com as parteiras domiciliares, isso antigamente, né, nossas avós, bisavós, como que essas mulheres conseguiam se recuperar sem esse conhecimento da medicina, da fisioterapia pélvica? Muitas tinham prolapso, muitas tinham e não falavam. Pois é, e nem sabia, né? Não, achava que era normal, porque quando a mulher tem 7, 8, 9 filhos, não quer dizer que todas vão ter. Sim. Mas pode acontecer de muitas ter a descida da bexiga ou descida do útero. Então, dependendo dessa quantidade, muitas tinham não se falavam, nem comentavam. Então, isso depende muito do conhecimento que hoje em dia, nós estamos aqui hoje fazendo isso, né? Essa mudança que está vindo nas atuais gerações, nas gerações que estão vindo também, provavelmente vai ter menos problemas na saúde pélvica, por causa do conhecimento, eu acho que hoje em dia é o fundamental, a educação em saúde é fundamental. Mas sim, as mulheres antes, elas sofriam muito, sim. Então, mulheres, se vocês forem passar, né, por alguma cirurgia do assoalho pélvico, tanto para recolocação mesmo da bexiga ou do intestino, ou precisar retirar o útero, a histerectomia, é fundamental fazer essa avaliação do assoalho pélvico para prevenir problemas futuros que podem ter. Muitas têm intestino preso e não sabem que isso pode ser a principal causa. Elaine Moura, fisioterapeuta pélvica no programa Saúde Íntima. Até semana que vem, Elaine. Até semana que vem, Cris. Saúde Íntima, com Elaine Moura.